no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, o capítulo 9. O livro de Isaías, capítulo 9. Antes de lermos o nosso texto, eu quero trazer você a uma reflexão. O povo da terra visa muito as coisas da terra, é natural por serem terrenos. Existe um sonho em cada pessoa de ser rico, pelo menos na maioria das pessoas. Esse sonho passa muitas vezes por várias fantasias. Muitos vão juntando dinheiro, na esperança de juntarem um montante que dê para com que eles vivam de forma sossegada e regalada aqui na terra. Outros sonham um dia em ganhar fortunas através de apostas em jogos de azar. Outros ainda sonham em receber alguma herança milionária de um parente desconhecido. Já existem aqueles que são ricos e nem sabem disso. Recebem uma herança absurdamente incrível, infinita em superioridade às demais riquezas desta vida. E estes, incrivelmente, vivem mendigando a porta daqueles que possuem posses e riquezas desta vida. Vivem cobiçando, ansiando um dia serem ricos aqui na terra. É quando a realidade é ofuscada pelas fantasias medíocres da escória deste mundo. A riqueza deste mundo não passa de escória. As fantasias que são nutridas, infelizmente até por crentes no Senhor, de que um dia terão grandes posses, de que um dia serão felizes quando enricarem, quando tiverem o sustento que lhes dê para sobrar e eles possam viajar, desfrutar de momentos agradáveis e terem dinheiro para garantirem um cuidado de sua saúde mais propício. São aqueles que possuem a Cristo em sua vida, mas não conseguem desfrutar desse precioso tesouro celestial. Que ironia! Essas pessoas não conseguem desfrutar do tesouro de Deus. Sabe por quê? Porque estão distraídas com os tesouros do mundo. Elas não conseguem desfrutar de Jesus Cristo por causa das distrações que lhes é posta diante do seu olhar horizontal. Essas pessoas são crentes no Senhor, dizem que amam ao Senhor, dizem que o Senhor é tudo na vida deles, mas não conseguem olhar para cima. Seu olhar é apenas horizontal. E aqui está o Senhor no livro de Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, onde o Senhor está dizendo ao povo de Judá, ao povo de Israel, ao povo do Senhor, está dizendo que daria um presente inefável ao povo. E que presente era esse que o Senhor estava prometendo ao povo?
versículo 6, a parte A, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui é uma referência a Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo. Anteriormente, Isaías já vinha trazendo essa referência, quando ele diz: olha, de uma virgem nascerá um menino, onde ele diz: esse menino terá por nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora ele diz: olha, um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ou seja, o Senhor está fazendo com que nasça entre os homens, nasça no planeta Terra, um menino que vem das próprias mãos de Deus. Um filho está sendo dado. Então aqui está o zelo do Senhor no presente de amor, porque anteriormente o Senhor está dizendo: o meu zelo fará isso, o meu zelo fará isso. E o que é que o zelo do Senhor fará? O zelo do Senhor não só iria ferir, como feriu nos dias dos midianitas, aqueles que tentavam oprimir os seus fiéis, como ele também iria dar de presente o seu próprio filho. Um menino, um filho, seria dado de presente. Agora imagine a situação do rei Acaz, que queria um salvador poderoso, um salvador de guerra, um rei que ostentasse grande poderio bélico. E aí vem o Senhor dos Exércitos e diz: olha, eu vou dar um menino. Sim, um filho vai nascer e vai ser dado ao meu povo. Assim, o Senhor faz com que apenas aqueles que creem possam confiar e descansar. Porque aqueles que olham de forma horizontal, aqueles que olham para o que é palpável, aqueles que olham para o que é visível, estes afligiriam seu coração. Nós estamos sendo cercados pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. Peca e Rezim estão vindo com os seus exércitos contra nós em Judá, em Jerusalém, e Deus diz que vai me dar um presente, um menino, uma criança. E aí aqueles que não confiam no Senhor, obviamente, tremeriam e buscariam ajuda naqueles que eles consideram fortes e poderosos. Porém, aqueles que creem e confiam no Senhor descansariam seu coração, porque sabiam que este menino vinha da parte do Senhor. E este menino era o tesouro desse povo. Este menino era o que garantiria a paz do povo. Você pode ver, a continuação do versículo diz que ele é o príncipe da paz. Então este menino poderia trazer paz, felicidade, alegria, satisfação, prazeres que o mundo não pode compreender. Esse menino faria isso, mas só com aqueles que pertencem ao Senhor, só com aqueles que creem de fato no Senhor. Os filhos do dono do universo saberiam disso, que aquele menino era o tesouro que eles esperavam, era uma salvação em quem eles poderiam se apoiar. É interessante porque Jesus Cristo mostrou em várias situações que o seu povo é rico, que o seu povo possui tudo, porque tudo pertence ao Pai, mas o seu povo vive aflito como se fossem mendigos. Certa ocasião, Pedro: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, viramos pobres, nós deixamos nossos pais, nossas riquezas, o que a gente tinha para trás, nossas posses, o que será de nós? E Jesus Cristo diz: olha, não há um nesta vida
que tendo deixado pai, mãe, irmãos, casas, campos, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais, ainda nesta vida, e por vir, e no porvir, a vida eterna. O que é que Jesus Cristo quis dizer com isso? Quer dizer que se você perde um carro por amor a Cristo, você ganha centenas de carros. Se você perde uma casa por amor a Cristo, você ganha centenas de casas, ou seja, você fica milionário por perder. Sim, é isso mesmo que ele está dizendo. Porque os seus irmãos sinceros e fiéis estarão sempre de portas abertas para você que perdeu por Cristo, para você que confiou naquele que nasceu de uma virgem e que era o próprio Deus encarnado nessa terra. Jesus Cristo também em outra ocasião mostrou a Pedro o que é que o seu povo possui, o quão rico eles são. Quando Jesus Cristo manda Pedro pescar um peixe, no qual tinha dentro dele uma moeda. E o texto se encontra em Mateus, capítulo 17, 24 por diante, que diz assim: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? O teu mestre não paga imposto? Sim, respondeu ele. Pedro já viu Jesus Cristo pagando outras vezes, e aí disse: sim, ele paga. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? O rei, ele tem a sua riqueza, e o reino tem toda aquela riqueza e prosperidade, e pagam a todos aqueles soldados e a tudo o que eles possuem, com o dinheiro dos príncipes ou com o imposto dos estranhos. Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhes disse: logo estão isentos os filhos. O que Jesus Cristo estava dizendo: olha, o Rei Supremo é Deus, é o Pai, vocês são filhos. Consequentemente, tudo isso pertence a vocês, vocês são ricos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aqui Jesus Cristo paga por causa do escândalo que ele não queria que ocorresse. Porém, o que Jesus Cristo está passando de mensagem aqui é que vocês possuem tudo. Este mundo é de vocês. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra é uma herança que será dada a vocês. Mas existe uma riqueza lixo versus um tesouro ignorado. A riqueza lixo, a riqueza deste mundo, parece que chama mais a atenção dos crentes do que o tesouro que é Cristo. Por isso que Paulo diz assim, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Está vendo aquele menino prometido? O menino, nos nasceu um filho, se nos deu. Sim, ele veio para ser pobre, sendo cheio de glória e majestade, possuindo tudo no universo, aquilo que é visível e invisível, sendo dono de tudo. Ele veio como um presente, veio para ser pobre, para que você pudesse ser rico. O apóstolo
diz ainda o seguinte, que para ele viver é Cristo, para mim o viver é Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Se não for para viver por Cristo, com Cristo, em Cristo, eu não quero esse viver, esse lixo de vida. Viver sem Cristo é viver no lixo. Viver sem Cristo é viver na pobreza espiritual. Viver sem Cristo é viver na condenação. Isso não é viver. E Paulo aqui está deixando bem claro: se não for para viver Cristo, eu não quero viver. Ainda aos Filipenses ele diz: mas o que para mim era lucro, ele fala no passado. O que para mim um dia foi lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Está vendo? Tudo aquilo que antigamente eu ostentava por ter, por possuir, e me considerava alguém poderoso, alguém famoso, alguém rico. Está vendo tudo aquilo? Considerei perda depois que encontrei Cristo. Assim, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Observe o quão sublime é o Senhor Jesus Cristo, comparado às riquezas deste mundo. E ele diz: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como escória, como inutilidade, para ganhar a Cristo. Percebe que Paulo está aqui tentando trazer os crentes à sensatez, tentando dizer a eles que eles não têm motivos para reclamar, para murmurar, para se sentirem infelizes, para imaginarem que algo falta, porque eles olham para aqueles que possuem e começam a achar que não tem. Não há razão para isso. É uma riqueza inútil versus um tesouro que vem sendo ignorado. Moisés ignorou por muito tempo esse tesouro. Enquanto Moisés era menino, ele ignorou esse tesouro e ele desfrutou do luxo e dos prazeres que o palácio de Faraó podia conceder-lhe como príncipe que era. Mas quando Moisés chegou a ser homem, quando ele teve a sua racionalidade despertada para o que realmente é o tesouro, para o que realmente é ser rico, aí ele tomou providência. E veja se ele não fez igualzinho a Paulo. Em Hebreus, no capítulo 11, você lê: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu recuso ser príncipe. Mas ele recusou por alguma razão, por algum motivo. E olha por que foi: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Não, eu prefiro a riqueza de sofrer junto com o povo de Deus do que a riqueza dos prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então ele considerou a vergonha em Cristo, a pobreza em Cristo, a rejeição em Cristo do mundo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E olha que o Egito era a potência mundial, a potência mais rica do mundo.
foi deixada para trás por Moisés, porque ele contemplava a riqueza de Cristo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, ou seja, como quem via Jesus Cristo, como quem via aquele que foi prometido de que viria. E agora você olha para quem? Porque ele já veio. Cristo já foi dado como presente, ele já pagou a tua condenação, ele já recebeu sobre si a tua miséria, ele já tomou sobre si a tua pobreza, agora ele é a tua riqueza. E por que você está tão inquieto? Por que você se preocupa tanto? Como se faltasse algo nesta vida para completar a tua felicidade e o teu contentamento. O diabo põe diante dos teus olhos a oferta deste mundo, que os desejos carnais se alimentam. Ele te oferece, ele mostra para você e tenta te seduzir, dizendo: olha, pobre de ti, tantas pessoas com saúde e você doente, tantas pessoas com posses e você sem nada, tantas pessoas ricas e você pobre, moribundo, morrendo aí ao relento. E aí, de tanto mostrar e de tanto insistir em que você olhe, muitas vezes você baixa o seu olhar e olha horizontalmente e anseia, deseja e cobiça os prazeres e a riqueza desta vida. Como diz o escritor aos Hebreus, que não deve haver nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que não tenha na igreja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, por uma sopa, em momentos de fome intensa, ele preferiu a sopa ao invés das bênçãos celestiais, ao invés do direito de ter sobre si as bênçãos de Deus. Com isso, desta forma, assim agem também muitos crentes. Corre o grande risco de olhar, de desejar, de pensar apenas nas riquezas imundas deste mundo, trocando pela riqueza gloriosa de Deus, o qual é Jesus Cristo, esse presente glorioso, esse presente que foi prometido para aqueles que de fato pertencem ao Senhor. Chega de pensar, chega de olhar, de buscar horizontalmente, pare de baixar a vista. Sua busca deve ser vertical, de baixo para cima. Conta-se a história de um filhote de águia que caiu dentro do galinheiro. E aí esse filhotinho muito novinho foi criado junto aos outros pintinhos. Enquanto os pintinhos só olhavam para baixo e ciscavam embaixo e bicavam embaixo, aquele filhotinho de águia olhava para cima, para o céu, e começava a ver a vastidão dos céus, como quem diz: acho que eu não pertenço a essa terra aqui não, porque o céu me atrai tanto. Assim devem ser os crentes. Parar de se distrair com aquilo que é inútil e fútil e começar a olhar para o alto, para aquilo que de fato é o teu tesouro. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive. Ele te foi dado, ele nasceu aqui e ele te foi dado
e Ele morreu por você, e Ele ressuscitou por você, para que você também fosse ressuscitado com Ele. E agora olhe para o alto, onde Ele vive, assentado à direita de Deus. Assim Paulo disse aos Colossenses, e ainda ele disse que você deveria pensar nas coisas do alto. Ele diz no versículo 2 do capítulo 3: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui na terra você só vai encontrar a pobreza dos tesouros e riquezas inúteis. O próprio Senhor Jesus Cristo mostra onde deve estar o teu olhar, onde você deve colocar o seu coração. Em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, ele diz: portanto, não vos inquieteis, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é que você mais tem buscado? Em que você mais tem pensado? Quais são os alvos do teu desejo? Como diz Amós, profeta do Senhor: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ainda em Mateus, Jesus Cristo diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você recebeu um presente incrível, você recebeu um dom inefável. O que você tem feito com esse tesouro, com essa riqueza, o quanto ela alegra o teu coração, e o quanto ela chama tanto a tua atenção, que nada te distrai. Porque se você anda sendo distraído pela falta do que você acha que tem deste mundo, você está sendo um tolo, está sendo enganado pelo seu próprio coração. Pare de reclamar de sua vida e passe a olhar para o seu tesouro. Reconheça a sua riqueza em Cristo. Pare de olhar para este mundo e passe a olhar para o alto. Que Deus abençoe a amada igreja. Amados, vamos responder a mensagem abrindo no livro de Abacuque. Capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, que diz assim a palavra de Deus. Será uma leitura alternada, porém, os amados vão ler apenas o versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 47. Louvemos ao Senhor por Ele ter nos dado o dom de Jesus, por ter nos dado o presente de Jesus. Foi isso que Ele fez. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O dom de Jesus, esse presente maravilhoso, cantemos. Pelo dom de Jesus.
presbítero Lorivaldo, que nos conduza a Deus em uma oração de resposta à sua santa palavra. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por tudo que tem feito em nossa vida. Por ter vindo à tua casa em paz, Senhor, nos abençoa fisicamente e espiritualmente. Abençoa também a todos os teus servos que não puderam vir por algum motivo. Clamamos a ti pela tua misericórdia e o teu perdão e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Agora, irmãos, que a graça do nosso eterno Deus, soberano Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito e que a paz e a riqueza do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.